Olá, olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Felipe Soares e hoje a gente vai falar sobre China. Por que eu escolhi esse assunto, né? A gente passa pelo ensino fundamental, passa pelo ensino médio e vê tudo desde história antiga até história da Idade Média, Idade Moderna, Revolução Industrial, vemos Europa. E quando a gente fala que o assunto é Ásia, a gente simplesmente não sabe de praticamente nada. Mal sabemos que Pearl Harbor existiu, basicamente por causa dos filmes dos americanos. E hoje isso é importantíssimo para a gente olhar para a economia, para a gente olhar para a bolsa, porque a China é o maior parceiro comercial da maior parte dos países do mundo, em especial do Brasil, né? Hoje a gente tem na China os maiores compradores para os nossos produtos agrícolas, a gente tem na China um grande comprador de petróleo, a gente tem na China praticamente o único comprador de minério de ferro, né? A China é o maior força motor de produção de aço no mundo, inundando o mundo com aço barato, fazendo deflação. A China sendo o maior produtor de produtos químicos, né? Também afetando a dinâmica global. Por isso, né? Por essa razão, a gente tem que entender um pouquinho de China, da cultura, da história, da geografia e da dinâmica, né? De como é que eles pensam, para a gente entender mais ou menos para onde que está indo esse bonde, né? Sem essa coisa alarmista, que absurdo o domínio chinês, eles estão crescendo muito, eles vão dominar tudo. E evidentemente quem fala isso também não argumenta, né? Como é que foi o domínio inglês nas colônias, né? Em especial na China, mas na Índia, como é que foi o domínio holandês nas colônias, né? E o domínio das outras potências coloniais, que foi, sem dúvida, uma tragédia humanitária, né? Coloco esse bode aqui na sala, mas antes da gente dar seguimento a esse vídeo, eu quero convidar você a seguir a gente aqui no canal da Options no YouTube, que a gente está colocando toda semana aí vídeos novos para você acompanhar e, né, dar um like aqui, que ajuda bastante a gente. Opa, tá gostando do conteúdo desse vídeo? Tem muito mais na nossa área de membros do Options Research, o primeiro research especializado em opções e derivativos. Lá, você vai ter acesso a análises fundamentais sobre os ativos do mercado financeiro realizadas por profissionais com mais de 10 anos de experiência. Indicações de carteiras que já apresentaram rentabilidade de 41% desde o ano passado e também acesso aos Smart Ops, que são operações específicas com oportunidades pontuais de curto a médio prazo para você potencializar os seus ganhos. Além de suporte e treinamentos para garantir a sua autonomia como investidor. Acesse a página da Options Research pelo QR Code ao lado ou clique no link da descrição. Vou começar com alguns aspectos que a gente tem que ter em mente, né? Aspectos históricos e geográficos, quando a gente conversa sobre China. Primeiramente, a China, né? Assim como a Ásia como um todo, a China em especial, é uma civilização muito antiga, né? O que a gente tem aqui de história, né? A China, ela teve diversas trocas de poder, né? Ameaças muito relevantes, em especial no norte da China, porque a China ela é composta de um platô imenso, gigante, é uma planície muito extensa em que fica fácil a dominância por parte de outros poderes, né? Até por isso foi criado o advento da Muralha da China, né? A Muralha da China foi feita para proteger os chineses das invasões mongóis. O mongol chegou a dominar por muitas décadas, né? Muitos séculos aí, o povo chinês. Essa dinâmica interna faz com que a China seja muito mais preocupada com o funcionamento da própria China. A gente não vê histórico de colonialismo chinês, muito pelo contrário. A China, ao longo da história, ela foi muito prejudicada, tanto pelos ingleses quanto anteriormente pelos japoneses, né? O japonês aí, que hoje é o povo amigo do Ocidente, né? Amigo de todo mundo, que não quer guerra com ninguém, que sequer tem uma força bélica. O japonês, historicamente, fez coisas indescritíveis com o povo chinês. O chinês hoje se mantém com essa característica, né, de querer focar no local e consolidar o local e ter o local ali muito bem estabelecido, porque o chinês sabe que a sua geografia é um ringue de boxe, é muito facilmente ali, ou pelo menos a parte que envolve o norte, muito facilmente, né, dominada pela geografia. E a parte do sul sempre foi o refúgio. Então, quando você tinha questões bélicas envolvendo o território chinês, o invasor vinha, dominava a parte norte, dominava a parte oeste e a parte sul, que é completamente tomada por rios, né, tem um relevo um pouco mais acidentado, era a parte ideal para que a dinastia chinesa adequada ali do momento fosse
fosse fazer o seu regrupamento, né, e se recompor para poder voltar para a briga futuramente, né? Então a dinâmica chinesa é pautada, assim como a dinâmica geopolítica em geral, é pautada por essa geografia que é bem interessante. Uma outra coisa que é interessante da gente notar é que a China é um povo extremamente burocrático. A China é um povo extremamente meritocrático e extremamente burocrático. Então, hoje, a gente tem o Partido Comunista Chinês e a etnia dominante hoje, sendo a etnia Han. Tem várias etnias lá no povo chinês, mas a etnia Han foi muito predominante aí por alguns séculos na China antiga. E para a gente ter uma ideia, a dinastia Han foi inovadora na instituição de concursos públicos. Então você tinha toda uma preparação da juventude chinesa que ficava anos estudando para fazer aquele concurso público e conseguir ascender na burocracia estatal. Então, enquanto que aqui no Ocidente a gente ficou séculos se pautando em volta de monarquias e de estruturas mais hereditárias de poder, a China, por mais que você tenha o top management hereditário, né? Você tem as dinastias, então você tem a questão familiar presente, o corpo burocrático sempre foi, desde a China antiga, ditado por razões meritocráticas. É claro que naquela época era muito mais uma questão de estudo da literatura, da língua, você não tinha o advento da engenharia e tal, mas você já tinha, né, desde o início, o reflexo do que seria hoje o que a gente observa na Ásia, né? O asiático sendo completamente dominante em tudo que envolve raciocínio lógico, estudo e desempenho acadêmico, né? Que futuramente vem se traduzir em produção. Então, o que a gente vê hoje na dinâmica acadêmica é uma dinâmica bastante voltada para a produção, né? E isso aí fez com que a China tivesse muita facilidade, a China e outros países, porque essa questão é regionalmente muito desenvolvida. Então, quando você tem Japão, Coreia do Sul se desenvolvendo de uma forma muito rápida, mediante a uma oportunidade momentânea, a um braço estendido pelo Ocidente, essa rapidez toda tem uma questão cultural muito forte. E depois desse preâmbulo, vamos falar um pouquinho da China moderna. A China moderna é o resultado de uma dinâmica em que a China foi completamente vitimada pelo Ocidente, né? Então, o povo inglês, sendo aí o nosso penúltimo dominante mundial do ponto de vista de colônia, né? Sendo um colonizador muito agressivo, né? O povo inglês foi bastante danoso para as suas colônias, para a maior parte das suas colônias, né? Especialmente para as colônias em que eram fundamentais para a economia inglesa. O inglês se colocava ali como um grande comprador de produtos chineses, porque a China era muito desenvolvida do ponto de vista produtivo. Então, o inglês comprando, seja porcelana, seja seda, seja diversos produtos, né? Especialmente depois das navegações, que você deixou de ter a necessidade de se atravessar a Eurásia pelo chão, e aí você pôde fazer a navegação, a aquisição de produtos chineses passou a ser um luxo, né? Considerado um luxo bastante elevado por parte da elite ocidental e especialmente, né, inglesa. O problema do inglês é que o inglês realmente não tinha o que oferecer de volta para a China. O inglês ele produzia bastante devido à Revolução Industrial, né? Ali em 1840, 1860, já tinha um nível de produção bastante elevado, mas o chinês não estava interessado nos tecidos de algodão que o inglês tinha para proporcionar. E isso trouxe um impasse, porque nessa época existia a doutrina do mercantilismo muito presente. Então, a meta do inglês era acumular metais preciosos. E ele não podia manter uma balança comercial deficitária contra a China. E a partir desse momento, o inglês toma uma atitude, né? Ele inova e traz para a pauta exportadora inglesa um produto que é bastante controverso, que é o ópio. Então, essa foi a solução do inglês. Ele falou, não, já que eu quero comprar coisas dos chineses para suprir a minha demanda interna e eu não consigo fornecer para eles a minha produção, que é extremamente mal acabada em relação ao padrão chinês, então vamos por esse advento aqui do ópio, que é um produto que com certeza vai fazer muito sucesso, né? A gente sabe por quê, e realmente fez muito sucesso, né? A gente tinha a dinastia dominante lá chinesa, em primeiro momento, sem entender muito bem a relevância disso, né? Mas posteriormente, o índice de vício em ópio na China ficou alarmante, ficou completamente fora do controle e a China resolveu botar um basta nisso. A China virou para a Inglaterra e falou, não,
a gente não vai mais fazer aquisição de ópio, a gente vai proibir o ópio aqui na China, porque isso está tendo uma consequência muito danosa, muito desastrosa para a nossa população. No que a Inglaterra responde: não, isso aí não vai ser possível, a gente vai continuar vendendo ópio para vocês e vocês que resolvam o problema aí de vocês. E se você não quiser, a gente vai te dizimar do ponto de vista militar, porque a gente tem a maior marinha que existe no planeta Terra e a gente vai impor esse comércio extremamente danoso unilateralmente. Então, não importa muito o que você quer, e a partir desse momento começa o século da humilhação chinesa. A China, entre 1850 e 1950, foi completamente humilhada do ponto de vista político, tanto pelos ingleses quanto pelos japoneses. E isso, evidentemente, que deixa marcas na cultura da população, especialmente uma coisa recente, né? E você para pensar que o século da humilhação chinesa terminou com Mao Tse-tung, então terminou muito recentemente. Então isso está muito vivo na lembrança da população chinesa. Então, a partir do momento que você tem essa dinâmica, né? O povo inglês se consolida como colonizador da China e passa a usar a China como um meio para sustentar a sua dinâmica econômica, né? Então, passando muitas décadas para frente, a gente tem o advento da Primeira Guerra Mundial, a gente tem o advento da Segunda Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial já mudando muito o equilíbrio de forças entre as potências mundiais, né? A Inglaterra saindo muito danificada e endividada da Segunda Guerra Mundial, com uma estrutura populacional que não é adequada para a produção e uma dívida completamente insustentável, a partir do qual os Estados Unidos toma o domínio como potência e estabelece o Bretton Woods, né, que vem a ser o acordo que passa a pautar o fluxo de moeda e produtos no mundo inteiro. Estados Unidos vem com as políticas de auxílio aos seus aliados, né, então França, Inglaterra, posteriormente a Alemanha e finalmente o Japão, né, ali na década de 60, estendendo um auxílio. E enquanto isso tudo acontecia aqui no Ocidente, a China passa a ter uma dinâmica comunista, né? Então o comunista ascende na Rússia em 1917, aí tem essa tentativa essa primeira consolidação do Stalin, né, e o Partido Comunista Russo, e posteriormente, né, uma expansão dessa esfera de influência em que, como foi tradicional em várias ocasiões na história, existe o advento da proxy war, a guerra que é feita com marionetes, né? Então, os Estados Unidos quer guerrear com a Rússia, mas os Estados Unidos não vai propriamente guerrear com a Rússia porque seria uma aniquilação mútua. Então, ele vai guerrear em territórios de terceiros. Então, Cuba foi um exemplo de conflito em que o comunista foi vitorioso. Japão foi um exemplo de conflito em que o capitalista foi vitorioso. E na China, você também tinha o conflito, né? Você tinha o Chiang Kai-shek do lado com a República Chinesa e o Mao Tse-tung com o Partido Comunista Chinês. Posteriormente, o vitorioso foi o Partido Comunista Chinês e o Chiang Kai-shek se exilou no que hoje é Taiwan, né? Então, Taiwan tem essa raiz de supostamente ser a China verdadeira, né? Tem o claim ao trono, mas o que aconteceu daí foi mais humilhação não vinda de terceiros, né, que é mais humilhante ainda, mas realmente o Mao Tse-tung teve erros e acertos. Com certeza, a dinâmica debaixo do Mao Tse-tung foi muito mais favorável para a China do que a dinâmica de colônia inglesa, mas, por outro lado, muitas atitudes erradas foram tomadas e milhões, né, centenas de milhões de pessoas morreram devido à fome, devido ao comunismo ser um regime de governo muito mal sucedido no quesito de bem-estar social, né? Então, a China vem com essa herança de fome e de pobreza, né? Até que a gente tem a morte do Mao Tse-tung, o Partido Comunista Chinês se reorganizando ali e emerge a figura do Deng Xiaoping, né? Que é aquele cara que foi o maior responsável pela mudança econômica da China, né? Pela China que a gente tem hoje. O Deng Xiaoping, ele vem com a ideia de manter o poder de alguma forma centralizado, primeiramente, né, no nível político, mas no nível econômico, você liberalizar algumas das dinâmicas, né, visto que a parte que envolve você liberalizar a dinâmica econômica do ponto de vista microeconômico se mostrou bem sucedido no Ocidente, né? Então, e se mostrou bem sucedido também em vários vizinhos da China, né, como Singapura, Hong Kong,
como Coreia do Sul e como o Japão, né? Então, o Deng Xiaoping vem fazendo essas reformas e liberalizando vários setores da economia, o que culminou junto com um approach um pouco mais amigável dos Estados Unidos especificamente, né? Com transferência de tecnologia e num primeiro momento também querendo se beneficiar da mão de obra chinesa, né? Isso culminou na transformação completa da China como uma potência industrial, que é o que a gente vê hoje. Então, naquele primeiro momento, os Estados Unidos se beneficia e, na realidade, o mundo todo se beneficia. Então, desde ali do início da década de 2000 até 2012, 2015, a China, até hoje, né? Mas nesse período especificamente, a China vem sendo a grande exportadora de deflação do mundo. Por quê? Porque as cadeias produtivas vêm se organizando para deixarem de produzir em lugares caros. Então, todos os lugares, Europa, Estados Unidos, tudo é lugar caríssimo de produzir. Você tem uma mão de obra bem paga e tal. Enquanto que na China, você tem uma mão de obra qualificadíssima. Como a gente mencionou aqui, o povo asiático em geral, o chinês especificamente, tem uma tradição de estudo e de desenvolvimento intelectual muito forte desde 5 mil anos atrás. Então, foi relativamente fácil de você passar processos industriais e de você desenvolver a parte que envolve produtividade dentro da China. E isso foi feito gradualmente ao longo de 15 anos, em que o custo de tudo foi ficando mais barato. E isso permitiu com que o Fed, né, o Banco Central americano e o Banco Central europeu, conseguissem manter ao longo de 2, 3 décadas uma taxa de juros cada vez mais declinante, sem que você tivesse falta de produção, né? Porque a gente já viu aqui no Brasil diversas vezes e em outros lugares que quando você desce os juros na marra, você aumenta a demanda e a oferta se mantém no curtíssimo prazo, o que culmina em inflação. Então, essa dinâmica só não ocorreu porque a China veio com uma enxurrada de produtos de exportação para plugar esse gap e tornar possível essa bonança econômica que a gente teve nos anos 90, os anos 2000, que foi o ocorrido. Muito bem, pessoal, essa primeira parte do vídeo a gente falou bastante sobre China, né? O que trouxe a China da antiguidade até hoje a ser essa potência que já rivaliza até mesmo com os Estados Unidos. E agora a gente vai falar sobre dinâmica comercial e de que forma que a China influencia, né, e pode ajudar a gente a entender e fazer bons investimentos na Bolsa brasileira e até mesmo estrangeira. Beleza? Então, até já. Um abraço.